Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouquinho, dos resultados de ontem, dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Vitória, que jogou à tarde, venceu a equipe do Criciúma, jogando lá no Heriberto Hilson, lá em Criciúma. O Vitória terminou vencendo a partida por 1-0, enquanto que o Bahia, jogando no estádio da Fonte Nova, terminou perdendo para a equipe do Palmeiras de virada por 2-1. No primeiro jogo, o jogo do Vitória à tarde, o Vitória enfrentou o Criciúma e fez o seu papel, fez o seu dever, o que tinha que ser feito, que era vencer o jogo. Todos nós falamos durante esses dias que antecederam essa partida, de que o Vitória teria, desses últimos compromissos, esses últimos adversários, teoricamente o adversário mais fraco para o Vitória vencer. Aí você pode até dizer assim, mas dito, o Grêmio também é um time que está aí, caindo pelas tabelas, mas é um time mais forte, é um time que tem individualmente jogadores com mais capacidade, com mais qualidade técnica do que a equipe do Criciúma. E o Vitória, até falei, cheguei a falar durante nossos programas, que o Vitória era favorito para vencer a equipe do Criciúma e não deu outra. É claro que o Vitória terminou sendo ajudado pela expulsão do jogador do Criciúma, o árbitro terminou expulsando o atleta do Criciúma ainda no primeiro tempo, e isso, é claro, que facilitou. Inclusive o próprio técnico Carpini fala sobre isso na sua entrevista coletiva, de que a vantagem, é claro, do Vitória com um jogador a mais durante praticamente o jogo inteiro, já que o atleta do Criciúma foi expulso no primeiro tempo. Aliás, no primeiro tempo de trocação, primeiro tempo onde o Criciúma conseguiu ter as ações do jogo, o Vitória teve mais posse de bola, mas o Criciúma teve as ações do jogo, inclusive criou algumas oportunidades, até quando estava 11 contra 11. O Vitória estava um pouco apagado dentro do jogo, porque é aquilo que a gente fala sempre. A partida que o Vitória, o Mateuzinho não consegue se destacar, ele não consegue aparecer para o jogo, o Vitória sofre, porque o Mateuzinho é o jogador de arrasto, é o cara que puxa o seu time do setor defensivo para frente, e o Mateuzinho, mais uma vez, no primeiro tempo, não teve essa vibração que a gente está acostumado a ver, principalmente nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Mosquito também não se encontrou dentro da partida. O Carlos Eduardo, apesar de ter sido nele a expulsão do jogador, do zagueiro da equipe do Criciúma, porque quando ele coloca a bola na frente, o zagueiro cai, inclusive cai de cabeça, e a cabeça do jogador, de costas, a cabeça do jogador vai no tornozelo do Carlos Eduardo, que era o último homem, e o Carlos Eduardo ia entrando na área, e aí o juiz expulsa o zagueiro da equipe do Criciúma, mas o Carlos Eduardo também não fez uma grande partida no primeiro tempo, não estava nos seus melhores dias, errando muitos passes, errando os lançamentos. Então, assim, o ataque do Vitória, apesar do técnico Carpini, mais uma vez corajoso, ter colocado 3 atacantes, mais o Mateuzinho, que quando tem a bola, o Vitória passa a ser o atacante, colocou 2 volantes ali, de mais contenção, o Hiller com o William Oliveira. Então, o que demonstra na realidade é que o técnico Carpini, a cada jogo que passa, ele demonstra conhecer mais o grupo do Vitória. É interessante como o Carpini, ele consegue modificar, às vezes com uma peça que ele troca, às vezes na própria dinâmica do jogo, mudando um jogador de uma posição com a outra. A realidade é isso que acontece. E no intervalo, terminou 0-0, o primeiro tempo, o Criciúma conseguiu se segurar com o jogador a menos, inclusive fazendo alguns ataques ainda, com 10 jogadores em campo. No segundo tempo, no intervalo, o técnico Carpini já vem com a modificação, ele tira o Mosquito, que não estava bem no jogo, coloca Janderson, e o Vitória termina conseguindo esse gol, um escanteio pelo lado direito, e aí aparece o cara que é diferenciado, O torcedor pode até dizer, mas dito escanteio, qualquer um poderia cobrar e meter a bola na área, mas não, mais uma vez, o Mateuzinho faz aquela cobrança sempre perigosa, aquela cobrança fechada, e ali muitos jogadores do Vitória subiram, e o Janderson que consegue dar um raspão na bola, a bola vai lá morrer no canto direito do goleiro da equipe do Criciúma, faz 1-0 Vitória, e ali dá mais tranquilidade, quando faz 1-0, o Tencate faz várias modificações, coloca vários atacantes para tentar mudar a perspectiva do jogo, mas não consegue mudar, até que o Criciúma teve algumas chances dentro da área do Vitória. Lucas Arcanjo fez mais uma grande partida, no primeiro tempo ele faz uma defesa extraordinária, espalmando a bola para escanteio, no segundo tempo fez mais 2 boas defesas, e o jogo foi tão perigoso que no último segundo de jogo,
O Bolassi, atacante da equipe do Criciúma, ainda consegue, né, finalizar e quase que a bola entra, a bola passa, tirando tinta do poste do goleiro Lucas Arcanjo, mas o Vitória teve mais uma vez o controle e demonstração de que o técnico Carpini sabe fazer as modificações corretas, de que o técnico Carpini fez uma revolução nesse time do Vitória. Torcedor, só para você analisar, o Bahia tem 13 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, e olha o campeonato que o Bahia fez, bastante elogiado no primeiro turno, né? O meio de campo do Bahia era sensação para toda a imprensa do Brasil no primeiro turno. O Bahia tem 13 vitórias no campeonato, o Vitória tem 12. O Vitória dá 5 pontos do Bahia. Essa distância já foi de 17 pontos. Então vejam como cresceu o Vitória no segundo turno. Vejam que o Vitória tem uma das melhores campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Faz jus ao que está fazendo dentro de campo, colocando realmente uma estabilidade no setor defensivo, independente dos volantes que joguem. O Vitória tem esse controle de meio de campo e na criação, né, na construção de jogadas no meio de campo e a conclusão lá na frente, que o seu ataque tem feito os gols necessários. Então o Vitória agora tem uma partida difícil, sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, é verdade, mas depois tem 2 jogos dentro do Barradão, Grêmio e Fortaleza. São jogos teoricamente difíceis, são, mas o Vitória já demonstrou, principalmente nesse segundo turno, que é para a gente esquecer aquele Vitória do primeiro turno, que é um outro Vitória e com toda a possibilidade de permanecer na Série A e quem sabe buscar essa vaga tão sonhada aí na Sul-Americana, que foi o que o presidente falou, inclusive antes de começar o Campeonato Brasileiro, que ia brigar por essa competição internacional. Sobre o jogo de fundo, o jogo do Bahia, o Bahia fez um bom jogo, né? Aqui a gente não fica comentando a partida pelo resultado que aconteceu. É claro, e a gente entende, o torcedor do Bahia está revoltado, está chateado por tudo aquilo que tem acontecido com o Bahia. O Bahia vai para o 6º jogo sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, mas daquele Bahia que vinha jogando, né, houve uma mudança realmente considerável. O que a gente tinha visto do Bahia, o que a gente estava vendo do Bahia nesse segundo turno, é um time apático dentro de campo, é um time sem competitividade, um time que a gente chegou a falar que era um bando de campo. O Bahia marcava mal, o Bahia não construía, errava muitos passes, o Bahia era muito precipitado no toque de bola, na finalização o Bahia quase que não finalizava em jogo nenhum. No jogo de ontem, o Bahia já foi um outro time. O Bahia, o primeiro começou com a escalação, né? O Rogério Ceni surpreendeu, já começou com um gol, tirou o Marcos Felipe, que estava muito instável, né, dentro da competição, colocou o Adriel, que fez uma partida tranquila, também não foi exigido. O Palmeiras chegou 3 vezes na área do Bahia a nível de chute dentro do gol, 2 fez o gol e uma bola que foi atrasada ali pelo Gilberto, e aí o goleiro foi lá e fez a defesa, mas se mostrou muito tranquilo o goleiro Adriel, nas bolas alçadas na área, que ele saiu para pegar, na saída de bola quando era atrasada para ele estava bem tranquilo. O Adriel, diferente daquele Adriel do Campeonato Baiano. Mas o Bahia jogou sem Cauli no meio de campo, o técnico veio com uma nova formação, aquilo que a gente imaginava, até chegamos a falar nos nossos programas aí durante essa semana, que ele poderia vir com Caio Alexandre e Jean Lucas, né, o Tassiano um pouco mais recuado para jogar com Everton Ribeiro e o Lúcio lá na frente com a Ademir, até porque esses 2 jogadores vinham jogando bem nessas últimas partidas do Bahia, mas o Bahia teve um domínio total do jogo, em todo momento praticamente o Bahia foi melhor do que a equipe do Palmeiras, aí fez logo o gol com o Lúcio, né, um chute de fora da área, a bola terminou entrando no canto do goleiro do Palmeiras. O Bahia tinha todo o domínio, teve mais chances de fazer gol, teve chance com o Jean Lucas no primeiro tempo, teve uma cabeçada que o goleiro fez uma defesa espetacular. Então o Bahia teve volume de jogo no primeiro tempo, quando aos 40 e poucos minutos ali, 42, 43, existe uma falta sem necessidade do David Duarte, na linha da meia-lua da grande área, ele dá uma falta no Rony, poderia cercar o jogador, ficar parado atrás, o jogador não tinha saída, não tinha o que fazer, não tinha um companheiro para tocar, deu uma falta, o jogador Veiga, né, Rafael Veiga, trouxe a bola uns 2 metros para trás, que ali seria difícil dele encobrir a barreira e fazer o gol com força na bola. Ele trouxe, isso favoreceu a ele, trazer a bola para trás em 2 metros, ninguém falou nada, ninguém reclamou na barreira do Bahia. Depois ele bate a bola e ninguém sobe na barreira para tentar o cabeceio. Um chute realmente indefensável para o goleiro, no ângulo esquerdo, onde a coruja dorme. E a partir dali, o Palmeiras passou a ser melhor do que o Bahia, no finalzinho do primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, os primeiros 6, 7 minutos, também o Palmeiras foi melhor do que o Bahia, mas a partir daí o Bahia cresceu novamente,
começou a pressionar o time do Palmeiras, novamente teve chance de fazer gols o Bahia. O Lúcio Rodrigues teve 2 oportunidades dentro da área que ele chuta, o goleiro defende a primeira, depois ele chuta de novo, o zagueiro tira, o Vitor, zagueiro da equipe do Palmeiras, a bola tinha endereço, entrar no canto. Depois o Biel tem uma chance de ouro, entra na área, ele, o goleiro, chuta para fora. O garoto que entrou, né, teve a oportunidade de fazer o gol, fez até o gol, só que ele chuta, a bola bate no Jean Lucas e vai para o gol. Jean Lucas estava impedido. Se ele chuta direto para o gol, não tinha impedimento, poderia ter sido o gol do Bahia. Então o Bahia teve muitas oportunidades e também na construção de jogadas o Bahia bem. Quando vem um erro do Rogério Ceni, eu acho que ele se equivocou demais. Essa diferença que a gente fala do Carpini, em tirar o Ademir e o Lúcio no momento que o Bahia era muito melhor dentro de campo. Quando entram Cauli e Everaldo, apesar do Cauli ter dado um bom passe no gol perdido pelo Biel, mas ele só fez isso na realidade no jogo, né? Enquanto que Ademir e o Lúcio estavam buscando o jogo o tempo inteiro, o Bahia tinha amplitude, e aí acaba o Bahia caindo muito de produção depois da entrada desses jogadores. O Thiago foi que perdeu o gol, o garoto da base, e o Bahia terminou tomando o segundo gol no cruzamento, uma cabeçada do Flávio Lopes. A bola bate no travessão e morre dentro do gol, e o Bahia terminou perdendo mais uma partida. A torcida meio que vaiou, meio que aplaudiu, mas a derrota é mais uma derrota do Bahia no campeonato, e a cada dia que passa, né, sem ganhar o jogo, fica difícil a situação do Bahia brigar por essa pré-Libertadores. Na entrevista coletiva, Rogério Ceni diz que a barreira colocar o Gabriel Xavier na ponta, era para ficar no meio, mas isso é treinado, Rogério Ceni. É você que tem que determinar, não é na hora do jogo você tá criticando e acusando uma coisa que você deveria ter feito, e isso os jogadores fariam automaticamente se você tivesse treinado isso. O Gabriel Xavier ter ficado no meio da barreira e não ter colocado 2 jogadores mais baixos, né, para prejudicar ou não dificultar o adversário. Então foi isso que aconteceu. O Rogério falou que não tem certeza que o Adriel vai ser titular no próximo jogo, se Cauli vai continuar de fora. Tomara que ele escale certo como ele escalou o jogo de ontem contra a equipe do Palmeiras. Portanto, gente, foi assim que vimos os 2 jogos de ontem. Parabéns ao Vitória, chegando cada vez mais, se livrando. É claro que não está totalmente livre, mas está bem mais próximo de se livrar desse rebaixamento aí, e o Bahia vai ter que jogar muita bola daqui para frente, se quiser ainda essa vaga na pré-Libertadores. Gente, um grande dia para vocês nessa quinta-feira aí, tudo de bom, que Deus abençoe a todos. Deixa o like, né, ajuda a gente aí aqui no nosso canal. Grande abraço.